Versículo 1, Juízes capítulo 11. Era então Jefitá, está na minha Bíblia, mas na tua de repente está Jefité. Eu gosto mais de Jefité, não gosto de Jefitá não, mas está aqui. Era então Jefitá, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefitá. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefitá e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefitá fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefitá e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefitá na terra de Tobi. E disseram a Jefitá: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefitá disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repeliste da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefitá: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefitá disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Que a tua palavra nessa noite cumpra, e ela sempre cumpre, o que está escrito, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra, a pregação. Que saímos daqui cheios de fé, e muito mais dispostos a tão somente ouvirmos com atenção. Saímos daqui dispostos a praticarmos a tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei um título nessa mensagem chamado Restituindo Sua Identidade de Filho. É o título dessa mensagem. Então você vai repetir com amor e carinho, vai até de forma profética, né? Falar para a pessoa que está do teu lado o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Vai dizer para ele assim, ó, diz comigo, ó, olha bem nos olhos dele e fala assim, ó: restituindo a sua identidade de filho. Eu creio que a revelação mais linda que nós temos é que nós somos filhos de Deus, amém? Mas eu quero assim contar um pouquinho o contexto histórico, situar você nessa história geográfica, nessa geografia, nessa história pessoal de Jefté. Toda a Bíblia, ela não é uma história com não, uma história da carochinha não, mas uma história verídica e que aconteceu na vida desses personagens. É comprovado, existem historiadores que comprovaram a veracidade da palavra de Deus. Quem nunca leu, tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, de uma pessoa que era ateu, mas após escrever o livro, ele se tornou um cristão. É muito bom esse livro, bem antigo, chamado E a Bíblia Tinha Razão, né? E toda história, ela é verídica, porque às vezes você vai olhar para a história de Jefté, ou Jefté, a história de Jó, e vai falar: não é possível, Jó sofreu isso tudo? Ninguém, nenhum ser humano é capaz de sofrer isso tudo e permanecer firme, permanecer, né, forte como uma coluna. Jó passou, eu não passaria. Você quantas vezes não ouviu mediante uma conversa espiritual isso, né? Então Jó passou, eu não sou Jó,
eu não passaria pelo que ele passou. E de repente, muitas pessoas não suportariam o que Jefté suportou. Se nós analisarmos aqui, vamos para o início, né? Nós lemos o livro de Juízes, e esse período histórico, esse é um livro histórico, foi conhecido como a Idade das Trevas. Idade das Trevas da Bíblia. Por quê? Se você quiser, não precisa ir lá, pode manter o capítulo 11 aberto, ou então, se você quiser, marca ele e vai para o início de Juízes. Mas se você observar, né, aqui em Juízes, sempre eles vão fazer o que é mal aos olhos de Deus. Eu tenho aqui alguns versículos falando sobre isso. Quer ver? Gosto muito do versículo 1 do capítulo 6. Mas se você notar, em todo o livro de Juízes, você vai ter uma observação assim. Mas no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então sempre acontecia isso. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal ao Senhor. Pode voltar para o capítulo 11 de Jefté. Eles, estava aquela música. Eles caíam e se levantavam. Eles caíam e se levantavam, né? Eram os crentes cai-cai, né? Eles caíam e se levantavam. Eles estavam assim. Período das trevas. Eles voltavam a fazer o que era mal ao Senhor. Eles não aprendiam. É como está escrito lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, que a pessoa ouve e não consegue praticar aquilo que ouviu. Eles estavam assim. A verdade entrava, mas saía ao mesmo tempo. Entrava por um ouvido, saía pelo outro. Eles escutavam a verdade, mas não ouviam, não guardavam no coração. E a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, guardar no coração. Quando a pessoa guarda, ela pratica. Você imagina Davi no meio da guerra, e ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não levava uma Bíblia numa guerra. Você imagina Davi numa guerra, vai puxar a espada, e vem a Bíblia na mão dele, e o inimigo vem com a espada para cima dele. Não, ele puxava o estilingue, ele puxava a espada, arrancava a espada do Golias. Ele usava arma de guerra mesmo. A Bíblia estava guardada no seu coração. Mas esse período do livro de Juízes, parece que, na maioria dos casos, a palavra de Deus não estava guardada no coração do povo de Deus. Por isso, houve a necessidade de serem levantados juízes. Eu não sei se você percebe, mas as tribos foram divididas. Dá a entender, naturalmente falando, se você não estudar um pouquinho, que os juízes, eram muitos juízes, era uma bagunça só. Por que eram tantos juízes assim? Quem é que mandava? Quem é que... Veja bem, cada tribo tinha um juiz específico. É por isso que você vê uma grande quantidade de juízes. E dentro de cada tribo havia períodos para aqueles juízes. Porque alguns ficavam anos, outros ficavam menos tempo. E aí vinha um outro juiz e o substituía. Por isso que você vê uma quantidade tão grande de juízes assim. E por isso que você vê, Gideão foi contemporâneo do juiz tal, né? Muita gente não sabe, mas Samuel foi um juiz. Numa época que não havia rei, aí ele foi usado para ser levantado um rei. Mas havia um governo, Deus não deixou sem governo. Na verdade, ele queria que o povo, ele tomasse suas próprias decisões. Ele queria que o povo, ele não ficasse dependendo da palavra de um outro homem. Porque a pior coisa que tem, eu até entendo a necessidade de um gabinete. Porque tem pessoas que estão passando por uma situação tão difícil, que elas precisam de um gabinete.
Mas o que mais Deus quer é que a pessoa cresça, tenha maturidade, tome suas próprias decisões em Deus. Por isso que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e tomam suas decisões em Deus. Ele quer que você tenha maturidade suficiente para ser esse tipo de pessoa. Mas só que houve a necessidade, o povo estava em trevas, era a idade das trevas. Caiu e se levantava, caiu e se levantava. Aí, por exemplo, Débora, a Bíblia diz que Débora aconselhava debaixo de uma palmeira aquele povo. Ela ficava esperando o povo para aconselhar o povo. Por quê? Eles viviam numa idade de trevas. O aconselhamento espiritual, ou pastoral, ou diaconal, ou até de um amigo fraternal, ele só existe a necessidade desse aconselhamento porque a pessoa não está assim com Deus, na verdade. Porque se a pessoa estiver assim com Deus, aquilo que ele vai ouvir do pastor ou da pastora, ele sabe. Quantas vezes não aconteceu isso? De você ir até o pastor, a pastora, perguntar algo e ela te falar aquilo que você já sabia, porque o Espírito Santo já te disse. Então não era o sonho de Deus que aquele povo não tivesse intimidade com Deus. O sonho dele é que o seu povo tenha intimidade com ele, que você tome suas decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu admiro muito esse personagem chamado Jefté. Ele era, no versículo 1, preste atenção, filho de uma prostituta. Está dizendo assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, filho de uma prostituta. Glória a Deus. O retorno voltou, mas não faz mais isso não, mano. Glória a Deus, amém. Ele era filho de uma prostituta. E para você ver como é que é, né? Essa palavra é espiritual, né? Parece não, mas o negócio tira a nossa atenção, né? Você tem alguém aqui que seja filho de uma prostituta? Eu não quero nem que você me diga sim ou não. Veja bem, prostituta é aquela que exerce o ato da prostituição. Que exerce. Tem alguém aqui que seja filho de um traficante ou de um viciado? Viciado é aquele que exerce, né, o ato do vício, né, ou do tráfico. Aquele que não trafica não é mais um viciado, não é um traficante. Mas tem alguém aqui que é filho de uma prostituta? Tem alguém aqui que já foi chamado de bastardo ou bastarda? Porque aqui está falando, ó, está falando que ele era um bastardo. Meu Deus, me mostra o versículo aí, quem já encontrou. 2. Final do 2. Porque é filho de outra mulher. E tem traduções que falam bastardo mesmo. Mas aí a Bíblia está falando aqui no versículo 2 que os filhos, seus irmãos já grandes, repeliram a Jefté. Ele foi repelido, porém ele era filho de prostituta, bastardo. Ele foi repelido. Eu gosto muito de Jefté, porque ele sabia quem ele era. Por isso que o título dessa mensagem é restituindo a sua identidade de filho. Ele sabia, falava de bastardo. Eu sou filho do pai, eu creio nisso. Está escrito aqui, mas eu creio, eu posso conjecturar. Que você não sabe de nada. Sou filho do pai. Eu sou filho, tu pode pensar o que você quiser de mim, não estou nem aí, eu quero é Deus, né? Eu quero, o que você pensa? Não estou nem aí que tu pensa de mim, eu quero é Deus, Deus, Deus. Sabe, o Espírito Santo foi comunicando ao meu coração 3 coisas. 3 coisas que você vai sair daqui sabendo que você não deve ser.
Você vai sair daqui. Se você souber essas 3 coisas, esquecer toda a mensagem, lembrar dessas 3 coisas e lembrar do significado do nome Jefté, que eu vou te falar daqui a pouco, é o suficiente. O que o pastor falou? Eu só sei que é. Ele falou, Deus usou o pastor, o homem de Deus, para falar isso, e eu sei o significado do nome do Jefté. Se você só souber isso, já é o suficiente. A primeira coisa é, no versículo 1, ele diz assim, porém filho de uma prostituta. Você imagina Jefté no colégio, Jefté. Aí você já viu esse negócio de bullying, né? Eu vou até te falar um pouco sobre bullying agora, é opinião pessoal minha, não quer dizer que seja a tua opinião não. Aí todo mundo lá atrás, filho de prostituta, filho de prostituta, filho de prostituta, filho de prostituta. Todo dia que Jefté fazia lá, aí a fila está incompleta para o hino nacional aqui, está faltando alguém. Jefté, o filho da prostituta. Já pensou? Colégio todo. Já pensou? Jesus, o filho da prostituta. A primeira coisa que você não deve ser, não seja o que os outros querem que você seja. Os outros queriam que ele seja fosse o filho da prostituta, mas ele não, ele era filho de Deus. Então, fala para a pessoa que está ao teu lado, não seja o que os outros querem que você seja. Eu não estou falando aqui de caráter, porque se você observar toda a história, ele era um homem de caráter. As pessoas confundem um pouco as coisas, e com isso no Evangelho, ao invés de serem geradas adoradoras e adoradores, são gerados pessoas despersonalizadas. Até o amado irmão falou sobre isso numa ministração que ele recentemente pregou aqui. As pessoas se despersonalizam, elas tornam-se aquilo que os outros querem que elas sejam. E o que está acontecendo é que o Evangelho está crescendo realmente, mas ele cresce de pessoas despersonalizadas. Há uma diferença entre caráter e personalidade. Caráter é o conjunto de influências que eu recebo da minha família, do ambiente que eu vivo, do ambiente que eu trabalho, do ambiente que eu estudo, do relacionamento que eu tenho com as pessoas. Isso vai formando o meu caráter, é meu caráter. Meu caráter. Agora, personalidade é quem eu sou. Personalidade é quem eu sou. Não tem até a ver com caráter, mas muito mais a ver com identidade. É quem eu sou. E eu sou filho de Deus. Jefté sabia disso. Hoje em dia as pessoas começam a criar situações. Pessoa, eu não tenho uma tatuagem no meu corpo, mas não é o fato que eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo que eu não posso chegar para uma pessoa e falar, você vai para o inferno se tiver uma tatuagem. Pelo contrário, eu creio que terei muitas surpresas e verei muitas pessoas tatuadas no céu. Que isso, pastor? Heresia? Heresia? Então eu vou te perguntar, aí você pesquisa, lê Isaías, pesquisa no Google e fala, você sabia que o teu nome está gravado na palma de Deus? O que é uma tatuagem? É uma gravação. Que isso, pastor? O teu nome está gravado na palma de Deus. Está lá escrito na palma de Deus. E não é mentira. Procura, pesquisa, vai no Google. Não vou te dar o versículo não. Caça, pesquisa. Que é só papinha, né? A pessoa usa brinco, ele vai para o inferno porque está usando brinco. Homem não usa brinco. E por que os escravos antigamente, você sabe disso, você que frequenta a escola bíblica dominical sabe que um escravo, para declarar amor a seu senhor, o senhor o liberava da escravidão. Também está na Bíblia. Pesquisa, estuda. O senhor, ele para liberar o seu escravo, ele fala, você está livre. O escravo falou, não,
Eu estou livre sim, mas eu vou livremente vou te servir por toda a minha vida, porque eu te amo. E como sinal desse amor, eu vou furar minha orelha, e esse brinco aqui, ó, é sinal do meu amor pelo meu Senhor. E aí? Será que esse escravo não vai para o céu? Eu escutei de um amado que está desviado, eu não gosto nem dessa palavra, mas palavras deles. De um amado que está desviado, ele falou: eu parei de ir nas igrejas. O amado faz isso não, vai para a igreja, busca uma igreja. Não, você já viu mulher usando calça? Depende do quê? É calça de homem ou calça de mulher? Se for calça de mulher, a mulher pode usar calça, né? Você vai numa loja, tem calça feminina e masculina. Se ela quiser, ela pode usar calça. O pior de tudo é a mulher subir no altar naqueles dias. Aí eu baixei a cabeça. Pois é, amado, ainda bem que você não é Jesus, porque senão a mulher do fluxo de sangue nunca, jamais seria curada, porque ela estava naqueles dias, né? Imagina se ele fosse Jesus, ela estava frita, a mulher do fluxo de sangue, pecadora. Porque aquele que está em cima do altar aqui, que é Jesus, ele tocou na mulher com fluxo de sangue. Meu Deus, Coca-Cola do diabo. Tem um lugar aqui eu estava até conversando com um irmão lá de Natal, que não toma Coca-Cola, é proibido. Tem um Guaraná chamado Jesus lá no Natal. Tem. É ruim para dedéu. Se quiser, vai na feira lá O nome é bonito, mas o Guaraná é ruim. A Coca-Cola é tão esperta. Olha como as pessoas são bobas. A Coca-Cola é tão esperta que comprou o Guaraná Jesus. Porque lá no estado ninguém tomava Coca-Cola, tomava Guaraná Jesus. O que ela fez? Comprou todo a fábrica do Jesus, para aqueles que não tomavam Coca-Cola continuasse bebendo refrigerante naquele que fabricava a Coca-Cola. É do diabo. O cara arranca o adesivo da Coca-Cola, mas arranca mesmo. É ousado, né? A pessoa, quando quer te provar uma coisa, ela é ousada, né? Ela arranca o adesivo da Coca-Cola e está escrito alô diabo. Então agora prova para mim que está escrito isso daí. Eu desafio qualquer pessoa aqui que está presente aqui. Se está escrito alô diabo, eu quero ver. Me mostra contra a luz, contra a lanterna, contra o farol do carro. Eu quero ver alô diabo. Tem que estar todas essas duas palavrinhas. Eu desafio, eu estou desafiando. Tem que me provar. Jesus. Eu estava pensando no outro dia de um homem de Deus, não vou nem dizer o nome dele por questão de ética, que fica pregando que tem diabo e tudo, que o carro Maréia, ele parou de existir porque era uma consagrada Exu Maréia. E a Bíblia, quando diz que tudo que você ora antes é santificado, ela mente. Então o Exu Maréia tem mais. Aí vai chegar alguém que tem um Exu Maréia, zerinho, né? Quase não tirou, não é zero porque ele não fabrica mais. Mas uma mulher, carro de mulher, né? Limpo, lindo, tô te dando, irmão, Deus mandou. Maréia não, tá amarrado, Exu Maréia. Que repreenda, daí não é de Deus não, do diabo. Vai andar a pé, né? Então dá para mim, meu amado, porque a Bíblia diz, ó, nome de Jesus, Maréia, está derrotado pelo poder de Cristo, né? O que Deus consagrou não tem mais retorno, está consagrado a Deus e ponto final, acabou. Tem que acabar com a religião. Ele sabia quem era, Jefité sabia quem era, filho de prostituta. Ele podia até não responder, eu sou filho de Deus. No mundo, você é julgado por quem você foi, ou pelo que as pessoas te chamam. Mas no reino de Deus, você é julgado pela tua fé, pela tua adoração, por quem você é. Porque enquanto o homem olha para você e vê o
filho de uma prostituta, a filha de uma prostituta, o traficante, o viciado, o ex-viciado. Jesus olha para você e sabe o que ele vê? Ele vê Jesus. Deus, ele olha para você e vê Jesus, o Filho de Deus. Porque quando o sangue de Jesus estava sendo vertido na cruz do Calvário, ele estava sendo derramado espiritualmente sobre tua vida pela fé. Ou você pensa que você vai entrar no céu porque você é bonitinho? Não, a importância do sangue é essa. Porque quando você entrar no céu, eles vão olhar para você lá. Quem tiver lá para te barrar, vai ver ali, ó, Jesus. Esse é marcado pelo sangue do Cordeiro. Essa é marcada pelo sangue. É pelo sangue. Não é porque você é bonitinha. Não é porque você é bonitinho, canta bem, prega bem, ou toca bem. É por causa do sangue, é pelo sangue. Vai olhar, vai ver o sangue. Jefté sabia disso. Eu acho que eu posso conjecturar, mas se fosse hoje, Jefté usaria brinco, tomaria Coca-Cola e teria até uma tatuagem, talvez duas, uma no braço, outra no pescoço. E aí eu queria ver você criticar Jefté. Ele ia te dar uma fuzilada com os olhos assim, eu queria ver. Ia falar assim: eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim. E você? Esse é Jefté. O justo viverá pela fé. O justo há justo também. É justiça de Deus sobre tua vida. Nós somos justos por causa da justiça de Deus. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quantos justos temos aqui? Levanta a mão. Eu quero ver você levantando a mão. Quantos justos? Tem gente que não levantou. Sabe por quê? Porque ainda não sabe quem é. Sabe por quê? Mas pastor, está escrito lá em Isaías que seja a minha justiça trapo de imundícia, seja a minha justiça humana trapo de imundícia. Mas eu sou justo de Deus exatamente porque quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue do justo, o justo dos justos. Ele olha para mim, eu sou um justo de Deus. Então jamais seja aquilo que as outras pessoas querem que você seja. Não se despersonalize-se. Eu não estou falando de temperamento. Uma pessoa pode ela ser um temperamento forte e aí ela controla porque ela tem domínio próprio. Uma pessoa mansa pode ter uma personalidade forte. Uma pessoa que é temperada, que tem domínio próprio, ela pode ter uma personalidade forte. Ela não tem uma personalidade forte porque ela grita. Ela não tem uma personalidade forte porque ela olha com cara feia. Não, ela tem uma personalidade forte. E te digo mais, a vontade de Deus não é que o pastor tenha uma personalidade forte, ou que o diácono tem uma personalidade forte, ou o baterista Paulo tem uma personalidade forte. A vontade de Deus é que toda a sua igreja, os seus filhos, que sabem que são filhos, tenham personalidades fortes. Possível, pastor? Porque eu sou fraco, e está escrito lá no livro de Joel: digo fraco, eu sou forte. Porque o desejo de Deus é que você seja um homem e uma mulher com personalidade forte. Então não seja o que os outros querem que você seja. Você pode ter um caráter de Cristo, uma pessoa correta, íntegra, e ser você mesmo. Ser uma pessoa de personalidade. Eu tomo Guaraná, amém. Eu tomo Coca, amém. Cada um pro seu lado, os dois são filhos de Deus. Eu sou fluminense. Eu não vou nem perguntar quem é fluminense aqui, mas tenho certeza que tem flamenguista. Tem flamenguista aqui? Nós todos somos filhos de Deus. Os botafoguenses e vascaínos também. Né? Então todos. Teve um irmão que eu me surpreendi no outro dia. Sou banguense. Os banguenses também. Quem torce para o time de Bangu também. A segunda coisa que você não deve ser: influenciado. Influencie. Não seja influenciado,
mas influencie. Você observa no versículo 3: então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Ele estava andando com homens levianos. Então, aquela verdade que serve para a maioria de nós, não serviu para ele. Que verdade, pastor? Me dizes com quem anda que eu te digo quem tu és. Eu não estou dizendo que você não deva andar com as pessoas certas. Você deve selecionar e qualificar as pessoas que andam contigo, sim. Mas Deus, por algum motivo, tocou no coração daquele homem para andar com homens levianos. E foram aqueles homens levianos que o ajudaram naquela guerra. E detalhe, esses homens levianos, eles não influenciaram Jefté. Foi Jefté que influenciou esses homens. É fácil eu influenciar um novo convertido. É fácil eu influenciar um cara que está na presença de Deus firme há 20 anos e está crescendo dia após dia. Eu quero ver você influenciar o macumbeiro. Eu quero ver você influenciar o espírita. Eu quero ver você influenciar aquele que é alcoólatra. Eu quero ver você influenciar aquele aí que o Espírito Santo nos... É por isso que eu admiro esse homem, porque esse homem ele influenciou os maus caráteres. E através da vida daquele homem, os maus caráteres se tornaram filhos de Deus. Porque quando Jefté obteve a vitória naquela época, quando você vencia, você tinha direito ao despojo. E todo o exército tinha direito ao despojo. E sabe quem foi que teve direito ao despojo? Foi Jefté e seus irmãos em Cristo que estavam lá. Porque aqueles levianos, eles se tornaram filhos de Deus. Porque Jefté influenciou aqueles levianos. Senão a guerra não teria sido vencida. Não seja influenciado, influencie. Influencie. Mas influencie mesmo a macumbeiro. O meu irmão ainda não é cristão, mas eu fiquei todo feliz quando ele falou. Ele agora conversa cada vez mais comigo. Glória a Deus, resultado de oração isso. E fui num culto no trabalho lá, meu irmão. Meu melhor amigo é um cristão. Eu glória a Deus por isso. Porque um cristão teve a ousadia de andar com meu irmão fumante, que se diz ateu, e que não diz claramente, não gosto de crente. Não gosto de pastor, ficar dando dinheiro para pastor, é o que ele fala. Mas graças a Deus que Deus gerou no coração de um homem de Deus está ao lado do meu irmão. Talvez um leviano para um cristão, mas para aquele homem, ele olha para ele e vê um justo de Deus. Ele vê um homem de fé. Ele vê um futuro filho de Deus. Isso é fé. Fé é você enxergar aquilo que ninguém enxerga. É enxergar o macumbeiro que é teu vizinho como um pastor. A terceira e última coisa, ele aprendeu, né? A Bíblia deixa bem claro lá no livro de Romanos que os erros que esses homens cometeram servem para nos alertar e para nós tomarmos o cuidado para não cairmos também. Tem gente que interpreta tudo errado, né? Uma vez eu tive um encontro com um amado irmão na CPAD. Eu trabalhei 1 ano e meio lá na CPAD. E esse irmão, ele falou assim: eu conheço tudo de Bíblia. Eu já fui testemunho de Jeová. Eu já fui adventista do 7º dia. Eu já fui mórmon. Eu já fui de igreja. E atualmente, irmão, eu continuo pesquisando. Há 20 anos eu pesquiso a Bíblia. Há 20 anos pesquisa a Bíblia. Há 20 anos pesquisa a Bíblia. A Bíblia não entrou no coração dele. A Bíblia, sabe, não entrou na mente daquele irmão. Eu creio em nome de Jesus que um dia, quem sabe, ele se converta. Mas sabe, Jefté,
ele até errou. E esse irmão aqui que eu estou falando, ele falou assim: poxa, a Bíblia diz que Adão errou. A Bíblia diz que Abraão errou, mentiu. A Bíblia diz que Isaac mentiu. Davi se relacionou com a mulher do outro, ainda mandou matar o outro, adúltero e homicida. Ele começou a me relatar os erros daqueles homens da forma errada. Mas não é desse modo que Deus quer que você enxergue. Ele quer que você veja o erro desses homens. De repente até eu estou me identificando aqui, eu tenho de me consertar. E foi o que aconteceu com Jefté. A terceira e última coisa que eu gostaria que você guardasse: não reaja, mas haja. Haja a sua vida. Porque Jefté errou. A Bíblia está dizendo no versículo 3: então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos. Ele foi chamado de filho de prostituta. Ele foi repelido por não ter um pai, né, uma mãe, né? Ele foi rejeitado e ele fugiu. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, mas não diz que a gente deve fugir da pressão, não diz que a gente deve fugir da perseguição. Pelo contrário, a Bíblia diz: bem-aventurado vós que sofreis perseguições. A Bíblia te chama de bem-aventurado quando você é perseguido, quando você é perseguido. Ele reagiu mediante uma ação de outras pessoas. Ele errou, ele fugiu. Por quê? Estão me chamando de filho de prostituta. Eu não sou filho de Deus, né? Mas eu não estou aguentando mais. Então ele fugiu. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu e ele voltou. A Bíblia está falando aqui, ó, versículo 7. Versículo 6, aliás. Vamos do 5. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim? A Bíblia é bem clara, ele tinha uma justificativa para não estar perto daqueles irmãos. A Bíblia diz que todo aquele que aborrece seu irmão é considerado que homicida. Ele tinha toda a justificativa necessária, somente por ele ter sido aborrecido pelos seus irmãos, de não voltar. Mas diante de Deus, Deus não aceitou aquela justificativa, porque a gente se justifica em tudo, se desculpa em tudo, não é verdade? Quando Adão, ele falou, Deus perguntou: por que se esconde de mim? Aí ele atribuiu o erro a quem? A outra pessoa. Foi a mulher que me deste, não é verdade? Ele errou, ele não assumiu a responsabilidade dele. Ele se justificou. E a gente acaba se justificando por tudo. Ele chegou por aqueles homens e falou assim: mas vocês me aborreceram, vocês foram como homicidas para mim. Eu tenho todo motivo de sair daqui, de não ficar onde eu fui gerado. Mas Deus não aceitou aquilo de Jefté. Deus queria que Jefté retornasse, mas muito mais que retornar para o espaço geográfico dele. Deus queria que Jefté retornasse a seu primeiro amor. Sabe, muito mais. Tem gente que está longe de Deus, estando tão perto. Muito mais do que retornar para um espaço geográfico. O Espírito Santo de Deus quer que você retorne a seu primeiro amor. Você não deve reagir mediante a ação de outras pessoas, ou mediante as circunstâncias que te rodeiam. Você deve buscar uma direção de Deus e agir antes de qualquer coisa. E isso só é possível para pessoas que têm intimidade com Deus, que são íntimas de Deus. O nome Jefté significa o que vem de Deus. Não seja o que as pessoas querem que você seja, porque você vem de Deus. Você usando brinco ou não usando brinco, você vem de Deus. Você tendo tatuagem ou não tendo tatuagem, você vem de Deus.
Você tomando Coca-Cola ou tomando Guaraná, Jesus, você vem de Deus. Não seja o que as pessoas querem que você seja, porque você vem de Deus. Entendeu? O teu caráter não está ligado à tua personalidade. Teu caráter ele pode ser transformado, a tua personalidade não. A tua personalidade é quem você é. Existem várias árvores parecidas no mundo todo, mas você já notou? Não tem uma árvore que seja semelhante à outra. Todas elas são diferentes uma das outras. Sabe por quê? Porque são únicas. Fala para a pessoa que está ao teu lado agora: você é único, você é única. Fala mesmo, senão o espírito do sono vai te pegar. E pega. Exercitei no culto, tem que nem ser uma aula de educação física. Polichinelo, abdominal. Fala mesmo, movimenta a boca, porque senão o espírito do sono te pega. Fala agora, repete comigo. Eu vi que pessoas não falaram, mas fala com amor e carinho. Diz para a pessoa que está ao teu lado: ó, você é única, você é único. Vocês são únicos. Glória a Deus. Mas Jefté, muito mais ainda, ele não era somente o que vem de Deus. O nome Jefté significa também aquele que abre. Vamos ficar todos de pé, por favor, no nome de Jesus. Aquele que abre. A oração é: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Assim, olha só, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que vem de Deus e aquele que abre. Você tem tudo, você veio de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de um bom emprego. Você é aquele que vem de Deus. Você é aquela que vem de Deus. Você não precisa de um carro 0 quilômetro. Você é aquele que vem de Deus. Você é aquela que vem de Deus. Você não precisa tocar bateria ou teclado. Você pode fazer até isso, mas você é aquele que vem de Deus, é aquela que vem de Deus. Você é a única, você é único. Agora tem um detalhe nisso tudo. Todos nós. E a Bíblia fala, hein? A Bíblia fala lá em 1 João: filhinhos, vós já venceste o maligno, porque sois fortes. Você vem de Deus e você tem uma personalidade forte em Deus. Seja você temperante ou não temperante, seja você extravagante ou não extravagante, não importa a tua personalidade, ela é forte. Seja você uma pessoa que pensa que é fraca ou não é fraca, vós sois fortes. Já venceste, filhinho, já venceste o maligno, porque sois fortes. Ah, mas a gente estava falando com os jovens. Ah, você é velho, velha? Eu posso ter 100 anos de idade. A Bíblia diz que é canseira, né? É cansaço,